vivido mais e eu quero poder contribuir com uma parcela um pouco daquilo que a gente tem vivido por experiência. Então, bom, vamos lá. Eu queria, primeiro, tratar com vocês essa pergunta. E a pergunta é, a questão de empreender ou desenvolver um negócio não é tão somente ter uma vontade. Não, porque eu tenho vontade, sabe? Eu queria montar um negócio, eu tenho um desejo de montar um negócio. Então a pergunta, e aqui você precisa se identificar. Porque se você se identificar como empreendedor, tudo passa a fazer sentido para você da realidade do seu dia a dia dentro do seu negócio. Então vamos lá. Dentro dessa pergunta, se eu sou empreendedor, vem algumas coisas que a gente precisa identificar. Primeiro, se eu sou empreendedor, obrigatoriamente eu preciso ter uma visão. Eu preciso saber onde estou e aonde quero chegar. Eu preciso saber o que eu quero fazer. Sabe aquele negócio assim, ó, eu quero ser um empreendedor, tá bom, o que você quer fazer? Qualquer coisa me serve, qualquer coisa me faz bem, qualquer coisa me alegra, qualquer coisa. Desde que eu empreenda, eu estou feliz. Ei, quem quer empreender ou quem é empreendedor tem uma visão clara de onde está, o que quer fazer e onde quer chegar. Se você não sabe o que você quer fazer, só é uma vontade, continua fazendo o que você está fazendo. É melhor. Agora vamos ver, se você é um empreendedor, próximo por favor. Segundo, nível de entrega. Isso aqui é fundamental. Quem quer ser empreendedor precisa saber que empreender vai exigir, não é talvez, vai exigir nível de entrega. Você vai ter que entregar tempo, você vai ter que entregar, quem sabe, aquilo que você muitas vezes queria reter para você como um tempo de descanso. Como, por exemplo, isso aqui é um negócio interessante, nível de entrega é um negócio fundamental. Você, para empreender, além de dedicar tempo, você precisa dedicar toda a tua estrutura de conhecimento. Então você precisa ter um nível de entrega a esse negócio que você domine esse tempo ou domine esse assunto. Não dá para empreender naquilo que você não tem noção mínima do que é ou como é. Não tem jeito. Então, para empreender, você vai precisar se entregar, se dedicar àquilo que você está proposto a fazer. Se você está disposto a isso, você está dando o segundo passo de um empreendedor. Terceiro, divisão do tempo. Porque o nível de entrega está relacionado diretamente à divisão do seu tempo para isso. Então, olha, eu quero ser empreendedor, sabe por quê? Porque eu preciso tirar pelo menos 5 férias por ano. Eu preciso. Eu preciso de pelo menos 20 dias para mim, 5 vezes ao ano. Mês sim, mês não, preciso de 20 dias. Mas espera aí, como é que eu quero empreender? E a divisão do meu tempo é exatamente focada naquilo que eu quero. A verdade é que a divisão do tempo está relacionada à exigência do teu negócio. Eu vou te dar um exemplo. Eu conheço uma pessoa, um amigo, e eu falo porque eu orientei ele e oriento até hoje. Esse cara trabalhou numa empresa aí por muitos anos. E o que eu acho interessante é que ele disse, não, eu quero empreender, o meu negócio é carreira solo, eu quero fazer isso acontecer. Um cara que vinha da mesma área que eu, da área de transporte, ele trabalhava numa multinacional, muito interessante, muito bacana. E esse cara montou uma empresa, uma transportadora. Já faz 6 anos. 6 anos. O faturamento dele é estagnado, não cresce, não desenvolve, não vai para frente. Aí olha só, sabe qual o serviço principal que ele vende? Serviços de transporte ou frete expresso. Com tudo aquilo que é urgente, que para entrar em avião, tudo aquilo que tem que sair do ponto A, chegar no ponto B em horas. Em horas. Esse é o trabalho que ele faz. Fretes expressos urgentes, ele só trabalha com isso. Agora deixa eu te falar uma coisa. Ele decide que de sexta-feira à noite ele desliga o telefone dele. Sábado e domingo, se você vir procurar, ele está subindo montanha aqui na serra. Ama subir montanha. Ama. Agora eu te pergunto, carga expressa vai explodir quando? Final de semana. Que hora?
À noite. Que momento! O mais crítico de uma parada de linha de uma indústria ou de uma falta de uma peça ou de um componente. Amigo, não adianta. Ele ganha, conquista um cliente, ele não consegue manter dentro de casa, porque ele decidiu que a montanha é mais importante do que o negócio dele. Não vai dar certo. Eu lamento, eu falo isso para ele, eu falo, amigo, não vai fluir. E ele está estagnado no faturamento dele. 6 anos, ele fatura ali 250 mil reais por mês, é o faturamento dele, não passa, aí ele pedala e não vai, aí quando chega a 300 mil, ele está todo feliz, daqui a pouco recua, diz, mas por que não avança? Está relacionado a nível de entrega, eu já identifiquei. Quando o cliente mais precisa dele, ele está dizendo, não conta comigo. Se você não é solução, você é problema. Essa é uma verdade. Se você não é solução, você é problema. Você concorda com o que eu estou falando? É uma verdade. Próximo ponto. Vamos ver se você é um empreendedor. Capacitação. Como é que você quer empreender e não quer entender do que você faz? Tem gente que diz assim, não, eu não preciso entender, então você é um investidor, é diferente, você quer investir, e vou ser honesto para você, até para investir você precisa conhecer do que você está investindo, porque como é que você faz o investimento naquilo que você não conhece, você não domina? Então, se capacitar é fundamental, é vital para um empreendedor. Se é da área da construção civil, você precisa entender desse negócio. Se você é da área de manutenção automotiva, você precisa entender de carro. Aí como é que você quer montar uma autopeça para vender peça e você não entende nada de carro? Como é que é isso? Como é que isso funciona? Você precisa se capacitar. E não é só entender disso, você precisa entender do mercado do varejo. Tem gente que quer entrar no varejo e não entende como é que o varejo se comporta. E o varejo, ele tem as mais diversas ações, os mais diversos segmentos. Uma coisa é, por exemplo, você vender motocicleta, vender carro. Outra coisa é você vender geladeira e fogão. A tomada do crédito pelo cliente é completamente diferente, o comportamento é completamente diferente. E como é que você desenvolve? Você precisa se capacitar, você precisa conhecer desse negócio. Não, eu vou montar aqui, Juliana, eu vou montar aqui uma que vende seguro, como é que chama? Uma corretora de seguros, porque esse negócio é bacana, a comissão é legal que se paga, tá bom. E você acha que montar uma corretora de seguros é só abrir um CNPJ e sair gritando quem quer seguro, quem quer seguro? Você vai precisar se preparar, você vai precisar se capacitar, você vai precisar fazer cursos da SUSEP, você vai precisar entender quais são os seguros de responsabilidade civil, os seguros que compõem cada atividade, cada segmento. É um troço complexo, mas você precisa se capacitar. Então não dá para empreender se você tem preguiça de se capacitar. Você precisa se capacitar. Tá bom? Vamos lá? Quem quer ser empreendedor, essa frase não é minha. Essa frase aqui não é minha, não. Essa frase aqui é de uma pessoa que eu admiro muito e tenho prazer em ouvi-lo. Ouvi ele pessoalmente agora mês passado e faço sempre questão de ouvi-lo, Augusto Cury. O Cury diz isso aqui, autor da sua própria história. Quem quer ser empreendedor precisa ser autor da sua própria história. Se você não está disposto a construir a sua própria história, pode anular os demais pontos. Olha, eu tenho medo. Quem não tem medo? Olha, eu tenho receio. Quem não tem receio? Olha, eu não sei, eu tenho medo aqui, eu não vou andar. Deixa eu te falar uma coisa. O medo vai fazer parte da nossa história, seja em qualquer área da vida, inclusive do empreendedor. Tem gente que deixa de fazer porque está sentindo medo. Eu brinco sempre quando eu falo sobre o medo, eu explico o medo mais ou menos assim, o medo para mim é igual colesterol. Eu sempre brinco falando, o medo é igual um colesterol. O medo ele cumpre 2 papéis. Tem um colesterol bom e tem um colesterol ruim, né? Tem o que é top e aquele que prejudica qualquer ser humano. O medo é assim, tem o medo bom e o medo ruim. Qual que é o medo bom? Aquele que te causa prudência. Aquele que te faz ficar alerta. Exemplo, você vai atravessar uma rua. Por que você, quando vai atravessar a rua, olha para a direita e olha para a esquerda? Porque você tem medo de ser atropelado. Então você para, você olha para a direita, olha para a esquerda, se posiciona. Isso é um medo que te faz parar de prudência, mas avançar. Qual é o medo ruim?
aquele que te bloqueia. Aquele que fala assim, não, eu não vou entrar num avião, eu tenho pavor de avião, eu tenho medo de avião, não vou entrar. Aí tem um cliente seu, precisando que você vá até Manaus falar com ele, aí você diz, não, eu vou, marca a reunião, que dia que é hoje? Dia 12 de setembro, pode marcar a reunião, 12 de outubro eu estou aí. Não, mas eu tenho um negócio para fechar aqui, eu preciso que ele esteja aqui, 12 de outubro eu estou aí. Tá bom, olha o que o cara pensou, eu preciso sair daqui, eu preciso pegar o carro e eu preciso ir até Belém do Pará. São 3.000 quilômetros. Eu vou levar X dias para rodar 3.000 quilômetros. Depois eu preciso chegar em Belém do Pará, deixar meu carro, entrar dentro de uma balsa. São mais 7 dias de rio, subindo o rio Amazonas até chegar a Manaus. Porque dentro de um avião, para 3 horas e 40, o medo não me deixa entrar. Esse medo é bom? Esse medo acaba com você. Então, quando o empreendedor tem medo, precisa tomar cuidado. Medo com prudência, ok. Medo que te paralisa, ruim. Tira isso da sua história, tira isso da sua vida, tira isso do seu negócio. Tá bom? Bom, vamos lá. Se você se identifica como empreendedor, tem um ponto aqui que é fundamental. Próximo. Como tudo começou? E aí eu compartilho um pouquinho para você. Se você é um empreendedor, todo mundo tem uma história. A minha história é essa daqui, ó. Em 1999... eu ainda não só empreendia, trabalhava numa empresa, mas eu vi e percebi que todo mundo começou a tomar água mineral. Você lembra disso? Né? Parou, aquele filtro de barro já não ia mais bem, não, porque o filtro de barro não sei o quê, porque a água mineral, o pH da água e não sei o quê da água, e vai da água. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou começar a vender água. E aí montei, para mim, na minha cabeça, uma mega distribuidora de água, na garagem da minha casa. E comecei a vender água. Galão de água mineral, galão PP e galão PC, o PP polipropileno e o PC policarbonato, aquele galãozinho mais opaco é o polipropileno, e aquele bem transparentezinho policarbonato. Aí fui entender de tipo de galão, fui entender de pH de água, fui para Lindóia, águas de Lindóia, para poder entender qual era a água, a Lindóia bioleve, a Lindóia não sei o quê, a Lindóia daquilo outro, qual o pH da água, qual é a água mais leve, qual o pH mais alto, fui entender de pH de água para poder vender só galão de água. E posso falar uma coisa para você? Comecei a vender água, e deu certo. Sabia que daquela garagem, daquela casa, eu mesmo trabalhando numa empresa, montei um salãozinho, montei uma lojinha de água e vendia água para chuchu, um monte. Até que chegou um dia, alguém disse, uma moça de uma cidade divisa com Diadema, no ABC, falou assim, eu queria comprar essa loja de água. Eu falei, está vendida, vendi para ela. Olha que interessante. Mas eu estou dizendo para você, isso em 1999, garotão. Em 2005, eu vi uma outra oportunidade de mercado. Eu percebi que a partir do ano de 2000, as motos chinesas começaram a invadir o mercado brasileiro. Aí eu posso te dar vários nomes aqui, Kazinski, Garini, Shinerai, dá mais nome aí, Dafra, o nome que você Trax, como? Daily. Rapaz, eu estou te dando nomes aqui, o mercado, porque antes o mercado de motocicleta era 2 marcas, Honda e Yamaha. E aí brincava, mãe é mãe e moto é Honda. O negócio era mais ou menos assim. E aí eu, como trabalhava na Moto Honda, e eu em 2004 saí da Moto Honda, disse, rapaz, eu vou trabalhar nesse mercado, eu vou vender motocicleta, porque esse negócio... eu ia muito a Manaus, trabalhei na indústria, então a minha vida era São Paulo e Manaus, Manaus e São Paulo, era ponte aérea esse negócio, e eu disse, eu vou montar... Só que eu não tinha grana para montar uma concessionária da Honda. Na época, já era mais de 2 milhões de reais para montar uma concessionária de motocicleta. Eu falei, pô, não tem essa grana. Não tem como fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Aí, indo a Manaus, conhecendo essas indústrias, conheci através, tudo é conexão, né? Conheci o senhor Abraão Kazinski, dono da COFAP, amortecedores, e que tinha montado a indústria da Kazinski motocicleta. Aí, conversei ali, consegui contactar o cara da área comercial, né? Pô, ele me deu a primeira concessão para montar uma concessionária na cidade de São Caetano do Sul, no ABC, na Avenida Goiás. Aí, poxa, minha formação é direito. Eu trabalhava na área de logística e transporte da Moto Honda, abastecimento de fábrica e distribuição de motocicleta. Como é que eu vou trabalhar no varejo se eu não conheço do varejo? Eu falei, eu vou entender desse negócio.
Pô, para vender motocicleta eu preciso ter parceria com o banco, eu preciso ter parceria com o banco, eu preciso estar afinado com todo mundo. Como é que passa uma ficha, como é que é isso, como é que é aquilo, o tal dos retornos financeiros, R1, R2, R3, R4. Alguém trabalha com venda de carro aqui ou alguma coisa? Trabalha? Aquele monte de R, até o R11, R12, nem sei se tem mais isso hoje. Acho que não tem mais isso. Hã? Até o 6? No meu ia até o 12, cara. Era um negócio maluco. Cada R 1,2% sobre o valor. Então é uma loucura. Pô, se eu aplico R12 numa prestação, vezes 12 vezes 1,2%, ao quanto de margem eu não recebo na hora de receber o rebate do banco. Então, comecei a estudar disso e fazer ação de marketing. Então, o que eu preparei? Rapaz, eu ia naquelas TVs regionais, Shop Tour, TV+, 23 vezes ao dia, colocando minha cara na televisão. Olá, você está aqui na Kajima Motors, e fazendo aquela venda. Comecei a entender do mercado de varejo, comecei a vender, fazendo outdoor, busdoor, tudo que você puder imaginar. Aí montei a segunda concessionária de moto, na cidade de Santo André. Montei a terceira, na cidade de São Bernardo do Campo. Montei a quarta, na cidade de Diadema. E montei a quinta, na cidade de Guarulhos, na Timóteo Penteado. 5 concessionários vendendo 600 motos por mês. 600 motos por mês. Cada carreta vinha com 86 motos de Manaus. Parava a carreta com 86 motos, descarregava 11 pessoas na oficina, na área de montagem, só montando a motocicleta e vamos embora, vamos vender. Ah, meu irmão, um garotão de menos de 30 anos, vendendo 600 motos por mês, faz ideia, né? Comecei a ganhar dinheiro igual água. Aí falei, poxa, acertei na... Rapaz, eu não jogo, não. Mas acertei. Você entendeu? Estou brincando, mexendo com você aqui. Mas, falei, poxa, acertei. Descobri a máquina de fazer dinheiro. Só que aí vieram os problemas, né? E aí eu vou falar para você, eu falo daqui a pouco isso aqui para você, essa parte aqui eu falo para você, tá certo? Que é o tema da nossa palestra. Essa aqui eu falo do fracasso, mas eu já te conto já, porque isso aqui vai servir de experiência para muita gente aqui, muita gente. Então, redobra a sua atenção. Em 2009, como transição aqui dessa parte do fracasso, eu monto e vou para aquilo que eu fui chamada, a minha aptidão, que é transporte e logística, a Somerlog Logística. Em 2011, olhando uma outra oportunidade de mercado, a Gebaruc. Em 2017, baseado numa crise e outra oportunidade. Cada crise gerou uma oportunidade. Então, vou repetir para você guardar isso. Cada crise gerou uma oportunidade. Eu faço uma pergunta e alguém responde aqui. Pandemia gerou oportunidade para alguém que está aqui? Para você, para você? Também? Para mim também. Então, pandemia, crise, oportunidade. O empreendedor, toda crise, ele tem que ver oportunidade. Você concorda com o que eu estou falando? Isso é importante. Bom, vamos lá. Isso é como tudo começou. Agora eu preciso falar para você, e aí tem tudo com o que a gente está falando aqui, os tempos difíceis, que é o fracasso. Como é que isso aconteceu? Primeiro, falência, tempos difíceis. Lembra que em 2005 eu montei a Kajima Motors, comecei a vender moto à torta e à direita, vendia muita moto, entendi do mercado de varejo, e aí comecei a prosperar muito nesse negócio. Só que em 2008 aconteceu um fenômeno. Qual o fenômeno de 2008? Você lembra da crise imobiliária, a crise no mercado imobiliário americano? Quem lembra disso? Vocês lembram disso? Que alguém disse aqui no Brasil que era uma marolinha, lembra disso, né? É uma marola, vai passar. Então tá, deixa eu te falar uma coisa. Em 2008, quando vem a crise americana, no mercado americano imobiliário, o que aconteceu com o crédito, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas no mundo? O crédito restringiu. Eu, por exemplo, que lidava com venda de motocicleta, dependia de cada 10 motos vendidas, 11 financiadas. E eu acho que a realidade não deve ser muito diferente hoje ainda. Dificilmente alguém compra um produto desse à vista, é financiado. Aí, muito bem, o crédito naquela época, nós vivíamos até 2008 no Brasil, a era Silvio Santos. Até 2008 no Brasil, a gente vivia a era Silvio Santos. Eu vou te lembrar e você vai concordar comigo. Você passava na rua, tinha um monte de lojinhas, aqueles correspondentes bancários, e ficava lá, quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Entra aqui, dinheiro, pega dinheiro, pega dinheiro. Era destapeando para colocar gente dentro das lojas para emprestar dinheiro. Lembra disso? Então, no Brasil, a gente passava 10 fichas, aprovava 11.
O cara às vezes estava sem trabalhar, o banco aprovava a ficha do cara. O crédito fluindo no Brasil. Aliás, o crédito fluindo no mundo. O que acontece em 2008? Vem a crise do mercado imobiliário, o crédito restringe no mundo todo. Você mandava 10 fichas, agora de 10 aprovava 2. Ou seja, o crédito ou a venda, ela caiu de forma colossal. Por quê? E segundo, a taxa de juros, o risco subiu, o juros sobe. Agora aconteceu um outro fenômeno que aí, para piorar, ajudou mais ainda. A fábrica que eu representava, ela brigou, se desentendeu com o fornecedor da China. E aí ela não colocou pedido na China. O que aconteceu? Não tinha produto para produzir em Manaus, não tinha produto para o revendedor vender. Então, era mais ou menos assim, eu não vendia, e o que eu vendia eu não tinha para entregar. É a combinação perfeita para uma grande tragédia. Aí aqui está um negócio. Próximo. Falta de percepção da realidade. Aqui está a chave do negócio. Eu não percebi o que estava acontecendo. Eu via a coisa acontecendo de maneira tão forte, tão produtiva, que eu não acreditava no que ia acontecer. Então foi mais ou menos assim, ó. O vento soprava tão forte no meu barco. Como é que chama aquela lona do barco? A vela estava hasteada e o vento soprando tão forte nas velas, e o barco em tanta velocidade, porque, gente, você faz ideia. Eu estava um garotão, menos de 30 anos, morando numa cobertura em Santo André de 304 metros quadrados. Apartamento que eu paguei em 12 vezes. Mobiliado não era pela... E toda esquina é top. Hoje a toda esquina é referência. Mas a Florence fez todos os meus móveis. Alguém conhece a Florence aí? Mas caríssimos móveis. Tudo. E eu vou te falar uma coisa. A coisa foi tão feia por causa disso aqui, ó. Falta de percepção da realidade. Sabe o que eu fiz? O vento parou de soprar. Eu tinha remo dentro do meu barco. Ou seja, eu tinha fluxo de caixa. Eu tinha condição de remar, eu tinha energia para remar e procurar o porto mais próximo e sair do mar, do meio do mar. O que eu fiz? Eu deixei as velas hasteadas e dizendo, o vento soprou até agora, daqui a pouco ele sopra de novo. Ele vai soprar, e o meu custo fixo, lá em cima, e eu não vendia produto. Pior, não tinha peça de reposição. Se eu não tenho peça de reposição, meu pós-venda... Quando você falha no pós-venda, o que acontece com os clientes? Ação. Aí, o que acontecia? Eu era condenado nas ações, eu tinha que devolver o dinheiro para o consumidor. Aí eu dizia para o juiz, mas espera aí, excelência. Eu vendi uma moto, R$5.000. A fábrica ficou com R$4.000. Eu fiquei com 20%, R$1.000. Me condena a devolver os 1.000 e a fábrica devolveu os 4.000. O juiz dizia, não, você é corresponsável. Você é concessionário, você devolve os 100% e cobra você da fábrica, não consumidor. Só que a Kazinski estava falindo. Você faz ideia do que eu estou dizendo para você? A tragédia anunciada e eu achando que estava abafando. Não, o vento vai voltar a soprar. O vento vai voltar a soprar. O vento vai voltar a soprar. E fui consumindo tudo que tinha dentro do barco. Água, mantimento. Fui consumindo tudo. Fui consumindo fluxo de caixa. Fui consumindo o crédito que eu tinha no banco. Fui vendendo imóvel e colocando dinheiro lá dentro. Porque vai voltar. E sabe quando voltou? Quando eu disse, não tem mais jeito, que eu fui pegar o remo, eu não tinha mais força. Eu não tinha mais energia. Eu não conseguia dar uma remada de tão cansado que eu estava. Afundei. Quebrei totalmente. Só me sobrou o apartamento que eu morava porque estava no nome da construtora, apesar de quitado, eu não tinha transferido para o meu nome. Porque de resto, acabou tudo. Tudo. Absolutamente tudo, por falta de percepção. Agora, isso tem um agravante, próximo. Demora em tomar decisões vitais. Se eu tomo uma decisão no começo, eu não tinha vivido o que eu vivi. O problema é que eu posterguei. Aí eu sabia o que precisava ser feito? Próximo.
Não. Lógico que eu sabia, mas eu procrastinei. Eu tinha o remo dentro do barco, eu tinha fluxo de caixa, eu sabia como cortar custo fixo, eu sabia como fazer um negócio, mas eu não fiz. Eu comecei a procrastinar, e procrastinar é interessante, porque a procrastinação é diferente de alguém que deixa de fazer porque não sabe. Procrastinar é deixar de fazer apesar de saber. Procrastinar é você sabe o que precisa fazer, mas não faz. Isso é procrastinação. Isso é procrastinação. Eu sabia o que eu precisava fazer, mas eu não fiz. E aí, foi a combinação perfeita para acontecer o que aconteceu. E eu aprendi com isso algo importante em tempos difíceis. Que a gente precisa, próximo, ter coragem. Se a coisa está difícil, se está complicado, coragem. Coragem é firmeza de espírito para enfrentar situações difíceis. Às vezes a gente não age, sabe o que precisa fazer, mas falta coragem, falta firmeza. Então, sabe por que você está aqui essa noite? Para ouvir isso. Às vezes, você precisa tomar uma decisão e falta coragem. Então, essa noite você está aqui para dizer para você, você vai fazer e vai dar certo. Você vai tomar a decisão e vai conseguir. Você precisa fazer isso. Você precisa conquistar isso. Isso tem tudo a ver com você. Então, precisa entender. E por que você precisa ter coragem? Próximo. Não tenha medo. Comece novamente. O problema é que a gente às vezes não tem coragem, porque a gente não está com vontade ou não tem disposição para começar de novo. Mas escuta bem o que eu vou te dizer aqui. O mesmo ímpeto e as mesmas convicções de quando você começou, elas estão dentro de você. Elas não saíram de você. Se necessário, comece de novo. Por quê? Porque você vai começar de novo. Eu quero liberar uma palavra, vai dar certo. Você vai conseguir, você vai avançar. As coisas vão destravar. Olha, eu me arrisco a dizer que você está mais preparado agora do que quando você começou. Então, coragem para isso. Você precisa ter coragem para começar isso. Agora alguém pergunta assim para mim, tá bom, eu entendi tudo isso. Agora eu pergunto, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Quais são as ações ou o que me compete? Está aí, Sabe por que você pode começar de novo? Porque acredite, tudo na vida passa. Tudo na vida passa. Tudo na vida passa. Se você está vivendo tempos difíceis no seu negócio, eu vim aqui declarar uma palavra para você para te animar. Acredite, as coisas passam. O que você está vivendo é passageiro. Esse negócio vai mudar uma chave, vai romper um caminho e você vai viver novas oportunidades. Você precisa acreditar nisso. Os negócios vão desenvolver. Agora olha só que interessante. O que você deve fazer além de acreditar em tempos difíceis? Próximo. Se está vivendo um tempo difícil, busque imediatamente o mínimo para a sua sobrevivência. Eu tive essa experiência. Quando eu quebrei em tudo, não me sobrou nada, só aquela cobertura. No centro de Santo André, na rua Santo André, número 55, apartamento 193. Uma belíssima de uma cobertura. E aí? E aí que eu não tinha dinheiro para pagar condomínio? E aí que eu não tinha dinheiro nem para colocar mantimento dentro de casa. Eu disse, eu preciso mudar isso, não posso ficar de braços cruzados, chorando e morrendo vou morrer dentro de uma cobertura? Não vou, não. Botei a cobertura para vender, para que eu pudesse transicionar ela direto da construtora para quem fosse comprar. Rapaz, eu comecei a pensar, eu preciso movimentar esse negócio. Mas enquanto tudo isso não acontece, porque você não vende um imóvel no meio de uma crise do dia para a noite. Você faz o quê? O mínimo para sobreviver. E aí, produção de CD, alguém vai dizer centro de distribuição. Não. CDzinho mesmo. CDzinho, esse CDzinho. Eu como cristão conheço muita gente, aí os pregadores, cantores, esses menores que não tinha condição de gravar numa som livre, reproduzir o seu CD numa Sony DADC, numa Sonopress, numa Novodisc, outra qualquer. Aí eu procurei esses amigos e disse, rapaz, você não precisa de 100, 200 CDzinhos? Deixa eu gravar para você, eu tenho uma reprodutora, você me dá a matriz, eu faço para você e vendo para você.
Ganho lá 50, 60 centavos, 80 centavos num CDzinho, mas pelo menos eu faço. Aí, Nerilda Cioli, Reginaldo Domingos, Jonas Vilar, esses amigos lá, estou falando coisa lá de trás, de anos atrás, me começaram a me ajudar e eu ficava, eu e minha esposa, dentro de uma cobertura em Santo André, produzindo CD. E o mais engraçado, em São Paulo comprava aquelas caixinhas de acrílico, né, para colocar o CD, e aí levava para casa, colocava em encartezinho que eles mandavam para a gente, e para lacrar o CD, o plastiquinho do CD era o mais legal de tudo. Né? Lacrar o plastiquinho do CD era top. O que eu fazia? Colocava um ferro de passar roupa, temperatura bem baixinha, colocava o plastiquinho, lembra até como dobrava, passava no ferro, queimava o dedo, né? Lacrava o CD. Ganhava 50 centavos, 60 centavos por um CD para poder sobreviver a semana. Mas eu fiz alguma coisa de imediato. Eu tinha uma esposa e 2 filhos em casa. Eu precisava tomar uma decisão. Ou eu cruzava o braço e não fazia nada, ou eu fazia alguma coisa que pelo menos o pão do dia resolvia. Eu decidi resolver o pão do dia. Porque eu sei que aquilo que a gente faz, que pode parecer pequeno, o plano de Deus é muito maior. Tenha dúvida disso. O que fazer com tempos difíceis? Observe que você não está sozinho. Sempre haverá alguém do seu lado. Ela não está aqui, mas se ela tivesse, eu ia falar imediato. Quando ela está comigo, eu falo na hora. O Wilma está comigo daqui a pouco faz 30 anos. A gente morava numa cobertura, celebramos o dia que a empresa de móveis foi instalar todos os móveis lá. Fantástico. Eu celebrava os carros novos que nós comprávamos. Mas ela estava do meu lado na hora de fechar o CDzinho com o ferro de passar roupa. Então, sempre tem alguém do nosso lado. E sabe, a gente não está sozinho não, porque nessa hora a gente acha que a gente está abandonado. Sempre haverá alguém ao nosso lado. Próximo. Nesse momento adverso, tudo é importante, porém nem tudo é prioridade. Isso aqui a gente precisa tomar cuidado. A gente confunde muito isso, na hora do desespero, a gente confunde o que é importante com o que é prioridade. Prioridade, tudo é importante, prioridade é aquilo que vai determinar o dia de hoje. Ou seja, aquilo que é vital, que é prioritário, minha casa, eu precisava levar mantimento para minha casa. Então não importa, agora se o HSBC vai me cobrar, se o Itaú vai me cobrar, se o Bradesco vai me cobrar, não importa, eu não vou focar neles, eu vou focar na minha casa. Depois eu resolvo esses caras, como de fato eu resolvi. Prioridade. Próximo. Isso aqui eu fiz e aí eu indico para alguém, se estiver passando algum momento difícil, seja ele o grau que for, talvez não seja o grau que eu enfrentei, mas isso aqui é importante, procure ajuda. Espiritual, emocional e física. Espiritual, emocional e física. Olha, esse tempo todo eu me apeguei muito com Deus, eu ia para a igreja constantemente, buscar uma palavra sobre a minha vida, e talvez você está aqui a primeira vez, ou já vem aqui algumas vezes, não sei exatamente, não estou aqui falando de nenhum credo religioso, não, estou falando aqui que você precisa espiritualmente, nesse momento, estar suportado, e o único que pode suportar é Deus, não tenho dúvida disso. Outra coisa importante, ajuda emocional. Ajuda emocional é importantíssima. Você precisa ter confidentes que você possa colocar teu coração, isso é fundamental. E terceiro, você precisa cuidar da tua saúde física. Foi uma época que eu caminhei muito, engraçado isso, andei muito, me exercitei muito, porque à medida em que eu pegava o Wilma e a gente andava, dava voltas e voltas e voltas num parque em Santo André, num parque central, a nossa mente ia oxigenando e a gente ia tendo a oportunidade de pensar melhor em como reagir diante das situações. Então isso aqui é fundamental. Não parece, talvez, né? Está aqui quem me conheceu antes, mas eu já pesei 170 quilos. Eu já tive 170 quilos. Hoje, estou sentindo gente com inveja ali, olha. Meu Deus, o que é isso? É repreendido. Brincando com você, estou mexendo com você aqui. 85 quilos hoje, eu falo, meu Deus, como é bom. Voltei a correr, olha que coisa boa. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque você precisa de ajuda. Todo ser humano precisa de ajuda em algum momento. Quem sabe você está precisando.
Fica aqui a dica para você. Agora deixa eu virar esse disco, que aqui é o caminho para a gente encerrar, mas espero que eu esteja podendo contribuir bastante com você e encaixando algumas coisas que fazem sentido. Próximo aqui. Essa parte da minha vida chama-se sucesso. E o que é o sucesso? O sucesso é o êxito no resultado de um negócio ou de um empreendimento. Então, o sucesso está relacionado diretamente ao êxito daquilo que se faz. Agora, aqui tem muita coisa boa. Como é que eu enxergo, tenho visão de negócio e como é que eu transformo isso num sucesso? Isso aqui é legal. Vamos lá. Primeiro, acredite e confie que Deus lhe dará graça. Eu estou falando de favor. Aqui é minha fé, meu princípio. Você não é obrigado a crer como eu creio aqui, mas isso aqui é interessante. Deus pode nos movimentar diante do nosso propósito. Deus pode nos movimentar em direção ao nosso propósito. Isso aqui é fundamental. Eu acreditei nisso, sou uma testemunha viva para dizer para você que isso é verdade. Acredite, há um favor de Deus para você aqui essa noite. Não tenha dúvida disso. Próximo. Aplique com intensidade todos os seus talentos e aptidões. Esse aqui é um outro negócio muito interessante. Por que você precisa aplicar isso? Eu fui para o mercado de varejo, mas eu fui um cara treinado para a área de transporte e logística. Eu conheço o Brasil inteiro, conhecia já o Brasil inteiro, os 26 estados do Distrito Federal, eu conhecia toda a malha aérea, a malha rodoviária desse país, eu sabia como se movimentava todo esse ecossistema de transporte e logística desse país. Eu disse, peraí, é o que eu conheço, é o que eu fui treinado, é o que eu vou fazer, então é aqui que eu vou me aplicar com intensidade, é aqui que eu vou colocar todos os meus esforços, eu preciso fazer isso. Agora, olha que interessante, próximo. Esteja pronto para ouvir todas as oportunidades. Se você tem talentos e aptidões e você entende que você é um empreendedor, não tampe os teus ouvidos, pode ser que nem tudo sirva, mas alguma coisa vai ser proveitoso para você. E tem gente que tampa os ouvidos. Não quero ouvir não quero nem saber o que está acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa. Nessa transição entre montar a primeira concessionária e tudo isso começar, uma das empresas que eu trabalhei, por que a minha história está aqui no Vale do Paraíba, especificamente em Taubaté? Eu vim trabalhar na LG Electronics aqui. Talvez, não sei se alguém aqui já participou dessa empresa, mas eu vim para cá. E aí eu trabalhei aqui justamente nessa transição de saída de Honda e montar a concessionária, acabou tendo uma oportunidade, eu acabei vindo para cá e depois fui empreender. Olha que interessante. Eu vim para cá e fiz conexões, amigos. Rapaz, não tinha nem, acho que naquela época estava construindo o Carrefour ali de frente ao shopping, no Bosque Flamboyant ali. E aí tinha os primeiros empreendimentos ali naquele Bosque Flamboyant, morava numa kitnet ali, trabalhava na LG, morava em Santo André. Olha que coisa interessante. E sempre com uma visão de tentar montar algum negócio, e aí fiz amigos aqui, acabei constituindo amizades aqui no Vale do Paraíba, minha família gostou muito, e a gente vinha muito para Taubaté, e eu e meus filhos vinham, tinha final de semana que eu não ia para São Paulo, eles vinham, ficavam comigo, e a gente sempre gostou muito, sempre se sentiu muito envolvido por aqui. Muito bem, quando tudo isso acontece, os anos passam, e eu, dentro da minha casa, já tinha vendido aquela cobertura, peguei o dinheiro, comprei um sobradinho em Santo André, para ser mais preciso, uma travessa da rua Carijós, indo bem já para a área periférica de Santo André. Lembro até hoje, vendi a cobertura por R$1 milhão naquela época, paguei 350 mil num sobrado, peguei a diferença de mais 350 mil, apliquei no Banco Real, olha que interessante, no Banco Real os juros eram 1%, disse para minha esposa, se eu morrer, você tem como pelo menos dar os primeiros passos com as crianças aqui, porque eu achei, a síndrome do pânico não me pegou, mas bateu na minha porta para querer entrar. Tamanha angústia que eu sentia, que ter algumas coisas mais urgentes e vamos tocar a vida. Ó que coisa interessante. É esse o cenário. Na sala da minha casa eu tenho essa estátua, falo, esse é meu talento, essa é a minha aptidão, eu vou trabalhar e vou empreender naquilo que eu conheço, naquilo que eu sei, que é transporte. Aí,
Essa empresa de 1999, a GT Distribuidora de Água, estava adormecida. O que eu fiz? Eu tirei do meu nome e do nome da minha esposa, porque não tinha condição nenhuma, coloquei no nome da minha cunhada, da Vanessa, minha cunhada, e transformei ela para Somerlog Logística. Olha que interessante. 1900, isso agora em 2009. Maio de 2009 eu fiz isso. E comecei na sala da minha casa. Maio de 2009. E falei aqui, eu vou mudar minha história. Estou fazendo CD para sobreviver aqui, mas vou mudar minha história. Onde é o meu primeiro cliente? Em Taubaté. Olha que coisa. Aqui. Nessa cidade. Nessa cidade, meu primeiro cliente. Não existe mais. Urmeti Daruma. Alguém conheceu a Daruma aí? Foi meu primeiro cliente. E comecei a transportar para Daruma, na sala da minha casa, impressorinha de cupom fiscal, uma carguinha por semana, 2 carguinhas por semana, e o negócio começou pequeno. Fazendo ali, o ano de 2009, o ano inteiro de 2009, nós faturamos R$290 mil, de maio a dezembro. O ano inteiro, faturamos R$290 mil. Agora, entra 2010. Olha que interessante. 2010, entrou, e aí, olha como que são as coisas. Eu já tinha conquistado mais um cliente, que era a Sonopress, que era indústria de CD e DVD. Oh, que loucura! A Sonopress foi meu segundo cliente, indústria de CD e DVD. Para você ter uma ideia, nós chegamos a transportar 80% do mercado fonográfico de Manaus. Estava com a gente. Chegou nesse ponto em 2014. Olha que dimensão a coisa mudou. Mas eu chego lá, rapidinho eu chego lá. Olha só, você está compreendendo até aqui o que eu estou te dizendo? Eu vou te dar uma trajetória aqui, uma timeline de tempo, só para você entender, eu vou te dar uma timeline para você poder entender. Olha que interessante. Aí em 2010, eu já estou vendo aqui que pelo menos pago as contas, sobra ali R$2, R$3 mil por mês, a coisa vai tomando uma outra dimensão, a coisa vai avançando. Eu disse, opa, eu preciso avançar. Aí quando vem fevereiro de 2010, janeiro para fevereiro de 2010, a Daruma ganhou ganhou uma licitação com o Banco do Brasil para fornecer computadores para as agências do Banco do Brasil no estado de São Paulo. Aí me chamaram e fiz a parte de precificação, aí disseram para mim assim, o seguinte, você ganhou o bid disso, você vai transportar e entregar computadores em todas as agências do Banco do Brasil no estado de São Paulo. Eu disse, meu Deus, trabalhando na sala da minha casa. Falei, e agora? Aí falei, meu Deus, vai dar certo, vai dar certo. Aí vim, coletei, e para coletar o material, primeiro embarque de computadores. Você sabe onde eu descarreguei? Não conta para ninguém, não. Na garagem. Coloquei uma lona no portão, enchi de computadores e coloquei segurança na porta. O mínimo que eu podia fazer, aquele guardinha da rua, sabe o que apita? Falei, ele é crente, eu falei, rapaz, você é fiel, vem aqui, meu irmão, você vai cuidar desses computadores na porta da minha casa. Pensa, eu passei a noite acordado, chorando de desespero pelo que eu tinha feito, e disse, meu Deus, eu já estou quebrado, agora que eu vou quebrar de vez mesmo, vão entrar, vão roubar, vão não sei o quê. Mas ninguém avança se não assumir riscos. Acredita no que eu estou dizendo para você, tem hora que não é ser inconsequente, tem hora que é assumir risco, porque eu tenho certeza que Deus vai nos promover para uma outra dimensão. Olha que interessante. Agora, como é que eu coletei isso? Aqui está a chave. Deixa eu fazer uma parte aqui, porque isso aqui é importante. Primeira coleta de computadores na Daruma, foi algo extraordinário. Consegui o caminhão, contratei o caminhão, né? Pelos valores, la escolta sou eu, la garantia sou eu, la seguro sou eu. Vai vendo, ó que coisa. Aí marquei com o cara, falei, você vem de São Paulo, eu também venho de São Paulo, a gente se encontra de frente à LG, na Dutra, onde tem aquele recuo ali. Tem um recuo na Dutra, assim, tem aquela avenida da LG, tem a Dutra e tem um recuo ali. Falei, a gente se encontra ali naquele recuo, porque dali a gente vai, faz o contorno e já entra na portaria da Daruma e faz a coleta, fechado, fechado. Parei o carro, eu e a minha companheira, o Wilma, a minha parceira de escolta, fica aí que nós vamos fazer a escolta hoje. Aí, muito bem, estou parado ali, daqui a pouco chegou um caminhão, um Mercedes. Quando ele desceu do caminhão, a porta abriu assim, 1960 e alguma coisa. Que eu olhei aquilo e não acreditei, que eu tinha contratado aquele caminhão. Falei, eu não fiz isso. O caminhão abria a porta tipo Fenemê.
Aí eu falei, gente do céu, o que eu fiz? Que eu olhei a cabine dele, azul pintada de rolinho. Falei, não é possível, cara. Como é que eu chego na Daruma para coletar computador desse jeito? Os caras vão me botar para correr, cara. Primeira coleta minha vai arrebentar com tudo. Aí falei, desceu, tudo bem, tudo bem. Eu olhei e falei, meu Deus, e agora? Meu? Isso era mais ou menos 10 para 7 da manhã, a coleta era 8 horas da manhã na Daruma. Aí eu falei para ele assim, abre o baú para eu dar uma olhada, né? Como é que tá, para ver se tem furo, alguma coisa, porque a cabine, meu irmão, já tinha furo para mais de metro. Aí ele abre o baú. Quando ele abriu o baú, entrou raio de luz dentro do baú. Quando entrou raio de luz, uma enxurrada de barata. Caindo ali na beira da Dutra. Eu falei, meu Deus, não é possível que isso está acontecendo. Eu falei, vai empestear a Daruma de barata, cara. Vai fazer aquilo virar uma pandemia de barata. Eu falei, amigo, não tem condição nenhuma. Eu não consigo coletar computador com esse caminhão. Não tem como. Não tem como. Vou te agradecer, mas não tem como. Paguei o frete dele, o deslocamento dele de São Paulo até aqui. Falei, vai embora. Entrei dentro do carro, falei, o que eu faço agora, meu? Eu preciso de um caminhão para coletar 8 horas da manhã, eu preciso dar um jeito nisso. Aí pensei comigo, falei, onde tem caminhão? Volkswagen, portaria da Volks, tem caminhão. Vou lá e vou arrumar um caminhão para ir fazer a coleta. Eu vou dar um jeito. Fiz o retorno, entrei sentido Quiririm, peguei a Estrada Velha de Caçapava, parei na portaria da Volkswagen e estou olhando. Só que tem um monte de caminhão, tudo Sider, tudo de lona. Como é que eu vou coletar computador num caminhão Sider de lona? É só passar um estilete e pega o computador. Como é que eu vou coletar? Não tem que ser caminhão baú. Não dá para ser Sider. Aí parei e falei, meu Deus, não é possível que não tenha um caminhão baú aqui, não é possível. Montadora, meu irmão, vai ter caminhão baú? Só Sider. Aí eu olhei para o outro lado da rua assim e vi um depósito de material de construção do seu Tupã. Alguém conhece esse? Diferente da Volkswagen, conhece? Do outro lado. Aí vi um velhinho do lado de fora do portão, o depósito estava fechado ainda. Aí vi o senhorzinho do lado de fora, eu disse, oi, tudo bem? Tudo bem, prazer, Juliano, ele é seu Tupã. Aí eu falei, seu Tupã, você está bem, tudo jóia? Eu precisava de um caminhão assim, o senhor não sabe como é que está, não sei o quê, papapá. Alguém conhece seu Tupã aí que eu estou falando? Você conhece? Conhece também? Aquele, um senhorzinho lá de frente. E, pois é, como é que é, como é que não é, como é que é isso? Ele falou, senhor, toda a rua aqui tem caminhão. No bairro Santa Teresa aqui, ó, desce toda a rua, tem caminhão. Falei, tá bom. Aí peguei o carro e desce uma rua, sobe outra rua, desce uma rua, sobe outra rua, sobe uma rua, desce outra rua, sobe uma rua, desce outra rua, porque ele é um monte de ruinha assim, né? Aí cheguei na última rua, aquela que tem um outdoor assim, que faz aquela curva ali. A última rua, Cristino Dias da Cunha é o nome da rua. Eu lembro até agora, Cristino Dias da Cunha. Entrei na rua Cristino Dias da Cunha, a última rua do bairro Santa Teresa, que aí é a alça da rodovia ali. Aí entrei e estou indo. Quando eu chego no final da rua, porque só tem casa do lado direito, do lado esquerdo basicamente não tem, que eu olhei do lado direito assim, um muro baixinho, um caminhão baú Iveco novinho lá dentro. Baú novinho, eu falei, meu Deus, o que é isso? Desci do carro, aí ele saiu, o senhor saiu na porta. Tudo bem com o senhor? Tudo bem? Meu Juliano, meu José. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. O caminhão está disponível para fazer uma coleta agora? Ele disse assim, meu filho, só se for agora. Eu falei, Deus me abençoou. E ele disse, Deus ouviu minha oração, porque eu vou perder esse caminhão, não tenho serviço para ele. Eu falei, o senhor pode fazer uma coleta para mim? Ele disse, agora eu vou com você. Eu falei, então me segue que nós vamos fazer essa coleta. O Iveco novinho, meu irmão, cheirava novo, tinha plástico no banco. Eu falei, me segue. Aí, saí. Fomos para Daruma, fizemos o retorno. Chegamos na portaria 3 da Daruma, aquela que fica em frente à igreja da cidade ali, aquela portaria, eu desci do meu carro, já entrei por ali, o caminhão fez, ele encostou, abriu a porta, subi na doca da Daruma, o caminhão encostou, o cara que me atendia, que contratou a gente para fazer o serviço, foi acompanhar a primeira coleta de saída de computadores. Quando o caminhão encostou, que abriu a porta, ele olhou assim, de lado assim, falou assim, que caminhão, hein? Eu falei para ele, padrão da nossa empresa. Esse é o padrão da nossa empresa, meu irmão. A gente cai de pé, rapaz. Esse negócio vai dar certo, Deus vai te dar graça. Você ainda vai surpreender muita gente com aquilo que você faz, não tenha dúvida disso. Rapaz, nós começamos a avançar, e aí esse é um pouco da história, e tem tantas outras coisas que foram acontecendo. Aí a gente veio crescendo, conquistamos outros mercados, aí 2015... em 2011 a Daruma vira para mim e diz assim, eu quero um armazém, constrói um armazém em Taubaté para mim.
Eu disse, não tem dinheiro? Como é que eu vou fazer isso? Você consegue? Eu falei, consigo. Mas tem? Tem. Rapaz, saí procurando terreno aqui. Adivinha onde eu encontrei um terreno para construir um galpão? Qual a rua? Cristina Dias da Cunha. Aquele galpão de esquina, eu construí ele. Quando você entrar na Cristina Dias da Cunha, tem um galpão de esquina, foi eu construí. Quando eu entrei, a corretora falou para mim, tem um terreno aqui, ó. Eu disse, meu Deus, não é possível. Porque eu olhei e falei, a rua de São José é o mesmo caminhão, a rua do caminhão. Aí comprei a esquina toda, quando eu fui comprar, sem grana nenhuma para poder comprar, porque a coisa ainda estava se ajustando, aquele passivo eu estava resolvendo. Aí o irmão, lá, Sapopemba, Congregação Cristã do Brasil. Aí fui conversar com ele, junto com a corretora, e falei, meu amigo, só posso pagar assim. Ele falou, busquei a palavra. Aquele negócio dos irmãos da congregação. Busquei a palavra. Está fechado o negócio. Assinamos a escritura no cartório de Quiririm, meu irmão. Conclusão, o negócio deu tudo certo. Construí um galpão, está lá. Fui alugar dois anos e meio atrás, chegou uns argentinos que estavam montando, precisava de um entreposto entre o Rio e São Paulo. Aí o cara foi alugar, falou assim, eu quero comprar. Eu falei, mas não quero vender. Ele falou, mas eu quero comprar. Eu falei, mas não quero vender. Ele disse, põe preço. Eu pus preço. Ele disse, eu pago. Eu falei, vendido. Não teve jeito. Então é assim. E aí começamos a desenvolver. Bom, no ano de 2011, além disso, eu estou morando naquele sobradinho lá em Santo André, está lembrado? Aí eu vi que todo mundo construindo sobradinho. E eu pensando como é que eu faço. Aí eu olhei aquilo e falei, você sabe que esse negócio dá dinheiro? Aí sentei para conversar com o empreiteiro, ele me falou, ó, assim, pega o terreno, faz não sei o quê, constrói não sei o quê. Eu comecei a fazer conta e falei, esse negócio vai dar dinheiro. Cheguei para a Wilma, minha esposa, e disse para ela, tive uma ideia. Ela disse, qual? Eu falei, nós vamos montar uma construtora. Ela disse, não, você está maluco, nós estamos tentando sair de um problema, você vai arrumar outro? Eu disse, minha filha, acredita em mim, sabe aqueles 350 mil reais que está guardado? Mas você falou que a gente não mexia para o resto da vida. Eu disse, pois é, eu tenho uma ideia para ele, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assado, nós vamos não sei o quê. Ela disse, mas você falou que a gente não ia mexer. Eu falei, mas vamos mexer, porque vai dar certo. Conclusão, comprei um terreninho em Santo André, não tinha dinheiro para fazer sozinho, porque tinha que entrar com a parte de obra também. Construímos 4 apartamentinhos, os apartamentinhos prontos, pintando ainda, na fase de pintura, tudo vendido. Os clientes com crédito aprovado, cadê o Habits? 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 Porque o financiamento está aprovado, precisa do Habits, precisa não sei o quê. Os 4 vendeu. Quando vendeu, pagamos tudo. Falei, vamos apurar a margem. 65% de margem de lucro. Eu disse, achei a mina de dinheiro. Falei, meu Deus, e agora? Eu vou começar a construir. E bom, conclusão. Até hoje já construímos mais de 400 unidades de apartamentos em Santo André, naquela região. Olha que interessante. Mais de 400 apartamentos já foram construídos. Um negócio que prosperou e avançou muito. Até que, em 2015, houve uma reeleição. Uma senhora ganhou a eleição no nosso país para presidente de novo. A conta de energia elétrica, lembra? Tudo disparou. O mercado entrou em recessão, uma das maiores crises que nós vivemos. O que aconteceu com o mercado imobiliário? Alguém que trabalha aqui no mercado imobiliário? Trabalha, você lembra o que aconteceu nesse momento? Retraiu tudo, não vendia mais. Antes, eu terminava uma construção, 80% dos apartamentos vendidos. Agora eu terminava 20% vendido e 80% encalhado. Falei, o que eu faço? Eu com um monte de obra, ainda bem que eu já não estava mais alavancado em banco. Era recurso próprio de construção, porque se eu tivesse alavancado em banco, eu tinha quebrado. Então, mas já tinha experiência. E aí falei, não, vou desacelerar isso. Aí comecei a desacelerar. Quando eu desacelero, 2015, 2016, 3 de agosto de 2016, eu estou num ambiente como esse, numa igreja, mas eu busco um amigo antes. Talvez alguém vai conhecer ele, eu vou falar o nome dele, talvez você conheça, pastor Genival Bento. Alguém conhece o Bento? Um que prega chorando. Sabe quem é? Conhece ele? Alguém conhece aqui? Depois você procura na internet, ele é muito bacana, do Nordeste. Aí peguei ele no hotel, estamos indo para a igreja, pergunto para ele, Bento, como é que estão as coisas? Tudo bem, como é que está? Ele sabia um pouquinho da minha história, como é que está a construção? Eu falei, Bento, paramos de construir, o negócio aqui não está legal, não sei o quê, papapá. Ele disse, você nunca pensou em construir nada nos Estados Unidos? Eu disse, Bento, cara, não pensei, fui 2 vezes na Flórida passear. Ele falou, rapaz, lá em Boston, não sei o quê, eu vou te conectar. Está vendo? Às vezes,
entre você e o que Deus tem para fazer em você é uma pessoa. Às vezes uma pessoa muda a tua história. Então, acredite que uma pessoa pode te dar uma direção. Bom, o Bento no dia 6, 7 de agosto de 2016, quando chega em Boston, ele me conecta com uma pessoa. Começa a conversar, me convence, eu fui para os Estados Unidos no dia 11 de outubro de 2016. Em dezembro, eu comprei a primeira casa nos Estados Unidos. Reformei em aproximadamente 12 semanas. Quando eu vendi, lembro até hoje, comprei a casinha por $98 mil. Gastei na casinha mais $70 mil para reformar. Coloquei a casinha para vender por $230 mil e ela foi vendida por 265. Porque nos Estados Unidos, em Boston principalmente, são 30 mil famílias com crédito aprovado pelos bancos e não tem casa para comprar. Tem mais gente para comprar do que casa para vender. Essa é uma realidade de grande parte dos Estados Unidos. Então lá é leilão, quem dá mais leva, não é quem dá menos. Quando eu vi que eu gastei $170 mil e em 12 semanas eu arrecadei 265, Wilma, eu descobri aqui uma outra vida. Fui para os Estados Unidos. E aí, preparo, né? Eu fui porque falo inglês muito bem. Meu domínio. Se eu não falasse inglês, eu não iria. Porque como é que você vai para os Estados Unidos? Quer ver? Eu vou provar porque isso é importante. Para você poder... Eu falo e você compreende. Ó, quer ver? É fácil. De onde vai? De onde vem? O que eu falei? Para onde você vai, para onde você vem. É fácil. Eu domino a língua. Eu disse, como eu domino, eu vou para lá. Rapaz, não fala uma gota. Hoje, de tanto ir, você vai igual índio. Mas eu estou preocupado com isso. Eu quero ver a doleta do cara. Eu estou preocupado em fazer ele entender. E aí, em 2017, em janeiro de 2017, eu falei, não, vou avançar. E em 2017, eu monto a G Baruch Construction Company na cidade de Boston. Já foram mais de dezenas de casas construídas. Agora mesmo, a gente tem uma área que foi adquirida ano passado. Precisamos até avançar com ela, uma área de 15 mil metros quadrados, a 20 minutos do centro de Boston, para fazer um condomínio de casas muito legal. Casas para vender de $1 milhão cada uma. Então, tudo isso a gente precisa acreditar. A transportadora, ela vem se desenvolvendo, crescendo. Para vocês terem uma ideia, na pandemia, quem contava com uma pandemia? Nós saímos de uma época de pandemia com menos de 30 caminhões. 27, 28 caminhões na época de pandemia, aproximadamente aí 45 funcionários, 46 funcionários. Hoje, a nossa frota ultrapassa 250 caminhões com quase 500 colaboradores. Estamos presentes em 9 estados. E aí, como é que tudo isso acontece? Como é que tudo isso se desenvolve? Eu estou dizendo para você que é possível. O que a gente precisa fazer é estar disposto a fluir nos nossos talentos e nas nossas aptidões. Se a gente aprender a fluir naquilo que é propósito para a gente vai avançar muito. O problema é quando a gente não entende isso. E aqui eu quero finalizar dizendo para você o seguinte, ó, passei até um pouquinho, mas já estou encerrando. Ó. Não tenha medo de avançar, porém mantenha-se responsável. Próximo. Em todo tempo, aplique essa palavra, resiliência. Use coisas e valorize pessoas. Isso aqui é fundamental. Eu disse para você que o que você vai viver não passa por coisas, o que você vai viver passa por... Então, aprenda a valorizar pessoas. O que você vai viver não passa por coisas, o que você vai viver passa por pessoas. Tem gente que valoriza coisas e despreza pessoas. Coisas são desprezíveis, pessoas precisam ser valorizadas. Isso aqui é fundamental para quem quer romper na história e fluir no seu propósito. Por último, tudo nasce pequeno. Mas acredite, o final... ele pode e vai ser, eu vou liberar uma palavra, vai ser grandioso. Então, o final do que você vai viver é um final grandioso. Não tenha dúvida disso. Você concorda com isso que eu estou te dizendo? Você recebe essa palavra, o que você vai viver é grandioso, o que você vai viver é extraordinário. E por fim, eu quero liberar aqui esse último slide, porque isso é uma verdade. Obrigado a todos pela oportunidade de compartilhar minha história. Sabe por quê? Porque agora é a sua vez, meu irmão. Tá certo? E eu quero aplaudir você. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade, obrigado
por você ter a disposição de estar aqui essa noite. Espero ter podido contribuir um pouco para vocês. Tem muito detalhe aqui, tem muito meandro que a gente pode passar horas conversando. Tem detalhes aqui que foram fundamentais para acontecer tudo isso. Nosso grupo hoje é um grupo que fatura centenas e centenas de milhões por ano. Tudo isso fruto de muito trabalho, muito esforço. E a gente tem avançado e vai avançar muito mais por esse país. Eu não tenho dúvida disso. Agora mesmo, a minha mente vive pensando em oportunidade. Eu vi que o mercado começou a dar uma reagida no mercado imobiliário, principalmente no mercado mais popular. E aí eu não conhecia muito. Acabamos de comprar uma grande área em Franco da Rocha, na região de Franco da Rocha. Soltamos sobrados populares, sobrados com 68 metros quadrados, uns sobradinhos, 3 metros de frente, um monte de sobradinhos. Vendemos tudo agora. E acabamos de assinar uma área essa semana para a gente construir mais e popular, porque é o que vai rodar naquela região. Um tempo atrás eu fui à África. Eu gosto de viajar muito, viajo os continentes e amo viajar para poder entender a dinâmica do mundo. E aí estive na África e aí desci no Zimbábue, em Harare, capital do Zimbábue, para ir ao norte do país de Moçambique, 300 quilômetros para ir até a região de Chimoio, Shirodzu, que é o norte do país de Moçambique. 300 quilômetros. O cara que me pegou no aeroporto de Harare, ele estava com um galão de combustível no porta-mala do carro. E aí eu perguntei para ele, né? Por que você está com esses dois? Eram 2 galões de combustível. Ele disse, porque daqui até Chimoio, nós vamos andar aí 350 quilômetros. Nós vamos andar e não tem um posto de combustível. Aí nós estamos andando. Aí eu fui olhando. Eu quase disse para Ilma, eu tive uma ideia. Vamos montar um posto de gasolina aqui. Eu já estou maluco para montar um posto de gasolina em Moçambique. Porque, eu falei, o quê, meu irmão? Não tem. Chinesaiada invadindo, lotado de caminhão chinês. Esses caras têm posto de gasolina dentro das comunidades chinesas, porque você passa nas rodovias, eles fazem portais em mandarim escrito e as casas do chinesaiada, tudo lá dentro. Eu disse, eu vou vender combustível para essa chinesaiada. É o quê? Então, assim, a gente precisa ter visão, tá certo? A gente não pode ficar atrofiado na visão. Aí uma até brinca comigo, eu quero descansar, eu quero ficar em Taubaté. Porque aí eu acabei comprando uma área aqui em Taubaté, dentro do condomínio Ouroville. Comprei lá em 2013 e ficou. Isso aqui é interessante, ficou. Aí trabalha e corre, 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 trabalha e corre. E eu com o projeto da casa pronta e vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Quando foi em 2020, junho de 2020, pandemia, você acredita que eu peguei Covid? Você deve ter pego também, mas eu peguei. Fiquei ruim, fui para o hospital. Falei, vou morrer, meu Deus do céu. Quando eu saí de lá, eu falei, o quê? Eu vou fazer minha casa, rapaz, vai que eu morro. Imagina, pensa bem. O Wilma é um ano mais velho que eu tenho 48. Imagina, ela com 44, eu morro. O que você acha que vai acontecer com aquela santa? Vai casar de novo. Lógico que vai. Ela vai, na minha mente, eu falei, vai casar. Aí ela casa, sabe o que vai acontecer? Ela vai casar, ele vai pegar o projeto, ele vai lá no banco, vai ver que tem a grana para fazer a casa, e ele vai construir a casa. E aí, quando a casa estiver pronta, ele vai chegar de frente à casa e vai falar assim para ela assim, fiz para você. Com o meu dinheiro? Vai, não, eu vou fazer essa casa. Então, inaugurei ela em novembro de 23, novembro agora vai fazer 2 anos, estou feliz demais. E assim, meu sonho é ficar definitivo em Taubaté e eu vou ficar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ô cidade que eu amo é a nossa cidade, eu chamo nossa, é a nossa cidade, Taubaté, que cidade boa. Aliás, o nosso vale é extraordinário. Então, essa aí é um pouquinho da história. E eu queria, se possível, se der tempo, franquear para oportunidades aqui de umas perguntas que pode acontecer, 5 minutinhos de pergunta aqui, só para a gente, se eu não souber, eu vou dizer que não sei, mas se eu puder contribuir de alguma forma, por favor, fique à vontade. Se você quiser, lega a mão, o microfone chega até você, você faz a pergunta e todo mundo participa dela. Tá bom? Fica à vontade. Só levanta a mão se você quiser. Tem alguma área, alguma dúvida, você fala, eu queria entender isso aqui, como é que é isso, como é que eu posso pensar isso, como é que é aquilo. É bem legal, pode ficar à vontade aí, faz a pergunta, pode ser o primeiro, porque através do primeiro vem o segundo vem o terceiro, e fica à vontade. Fica à vontade. Bom, eu gostaria de saber a respeito da empresa do irmão lá nos Estados Unidos. Como é que foi? Precisou tirar a green card? Legal. Não precisou?
Então, a grande questão é o seguinte, não precisa, para você abrir uma companhia, uma empresa nos Estados Unidos, você não precisa ter o green card. Você precisa ter o IT number, que nada mais é do que um RG, vamos dizer assim. Os números são a mesma quantidade de um Social Security, a mesma quantidade. Para que através daquele código você seja cadastrado para que você recolha seus impostos. Então, você vai tirar o IT number, você vai fazer o seu IT number através do seu passaporte, com o seu IT number você constitui uma LLC, que é uma limitada, né? Uma LLC, e a partir dela você consegue empreender. É que quando você... isso não é o caminho também para um green card, não tem nada a ver você constituir uma empresa que vai te conduzir para um green card, isso não tem correlação nenhuma. O caminho de green card é outra coisa, é um outro status que você precisa alcançar. E a grande questão é que a partir do momento que você tem green card, você tem o seu domicílio nos Estados Unidos, você obrigatoriamente é reconhecido como domicílio nos Estados Unidos. E aí não é só o domicílio físico, uma vez que você tem green card, o seu domicílio fiscal passa a ser os Estados Unidos também. E o tributo lá eu prefiro do Brasil, ainda que... Fica à vontade lá. Pergunta lá atrás. Aqui. Tem aqui, perdão. Juliano, primeiramente, agradecer a presença. Seja bem-vindo aqui na igreja. Obrigado. Seu nome? Daniel. Daniel. Faz o que, Daniel? Eu trabalho com moto hoje e a pergunta é relacionada a isso. Você tem interesse em voltar para o mercado? Tem pretensões ou não? Wilma! Não, o mercado do varejo foi uma experiência muito legal, contribuiu muito. Acho que eu posso tentar dar uma parcela de contribuição, de conhecimento, de experiência, mas é um mercado que não me encanta, não me desperta, mesmo como investidor, até por dominar, mas não me desperta. É um mercado que não me movimenta. Eu já pensei em mercados de franquias, já fui conversar com o pessoal de Copenhague, já pensei em uma série de possibilidades, mas não, é um mercado que nesse momento eu acho que, na minha experiência, diz que precisa ter muito foco, determinação, é muito dinâmico, não é um negócio que você está passivo todo dia, precisa viver muita intensidade e acho que isso consumiria muito daquilo que eu posso produzir. É legal para brincar, parabéns. Vai lá. Seu nome? Juliano, sou Thiago. Thiago. Conheço a sua casa, maravilhosa. Você conhece minha casa? Conheço, sua casa tem muita coisa nossa lá. Eu sou da Marquif. Que legal, cara. Eu estava demorando para vincular o nome. Se conhece esse nome, quando você falou, eu já, na hora. É a Casa do Leão, o pessoal chama. Eu coloquei um leão, o leão de frente à minha casa tem 2,5 metros de focinho à cauda, 1,56 m de altura e 74 de... Então, eu me inspirei no T.D. Jakes. T.D. Jakes tem um leão desse de frente de casa, eu fiz uma plataforma. Quando você estiver no vídeo, dá uma olhada, é conhecida a Casa do Leão, ficou muito legal. Juliano, eu também tenho vontade de diversificar os negócios. Legal. E qual que é o principal desafio para você liderar vários negócios diferentes e o principal em regiões diferentes, em países diferentes, né? É isso aí. Pode dividir com a gente? Bacana. Toda vez que você precisar ou que você pensar em ampliar negócios, primeiro, eu aprendi que ninguém faz nada sozinho. Isso aqui é o primeiro ponto. Você precisa ter gente competente do teu lado para poder avançar essas frentes. Por exemplo, eu tenho um cara na área de construção que ele é extremamente competente. Comprei o terreno agora, eu nem me preocupo, ele já vai aplicar, fazer o RET, para que a gente tenha uma diminuição de tributação na hora da venda. Então, ele já vai aplicar isso, mas como ele mesmo contratou uma consultoria, que essa consultoria desenvolveu todo um projeto de RET para a gente, a coisa vem vindo, é lógico que tem um olhar de conhecimento, eu fui entender disso, mas está aqui, você precisa ter gente competente, e não só competente ao seu lado, mas nas pontas daquilo que você está empreendendo. Nos Estados Unidos, eu tenho um cara que eu confio nele, é o cara que está comigo no dia a dia, e o que me faz confiar cada vez mais nele, não são as suas palavras, os seus resultados. Resultado fala mais, tá? Resultado fala mais. Então, isso é muito importante. Você precisa ter tentáculos. Ninguém centralizador avança. Você precisa ter a centralidade dos dados. Isso você precisa ter. Dados e informação. Agora, de ação, você precisa abrir e descentralizar para gente competente. Porque aqui está um outro perigo, hein? Se você avança negócio com pessoas incompetentes é muito pesado, mas com pessoas que não estão capacitadas para aquilo que você ela se dispôs a fazer, vai te trazer um prejuízo muito grande. Então, você precisa estar com o olho ali, sempre em cima. Eu não sou a favor daquele, a gente tem, é errada a expressão que o olho do dono engorda o boi. Eu acho o seguinte, a gente não precisa estar lá executando no dia a dia, mas a gestão dos dados e do resultado tem que estar com a gente. Tá bom? Por favor,
Nome? Prazer, Adilson. O Adilson. Faz o que, amigo? Eu trabalho com energia solar e ar-condicionado. Bacana. E, na verdade, eu quero agradecer. Um cara extraordinário compartilhar. E a minha pergunta foi uma base do que o nosso irmão falou. Bacana. Como fazer gestão de pessoas hoje, a juventude, de quebrar esse paradigma que a gente fala que mão de obra tá ruim? Então tá, eu sofro um grande problema. Você imagina o seguinte, né? Quantos jovens você conversa que o sonho dele é ser caminhoneiro? Fala aí. O quê? Vai dizer que você não conhece nenhum? Você não conhece nenhum? Eu também não. Ninguém mais quer ser caminhoneiro. Eu estava ouvindo ontem uma entrevista, na internet do CEO da Patriani, construtora Patriani. Conhece? Já ouviram falar da Patriani? Bem, ele estava dizendo ontem, ele não estava dizendo ontem, eu ouvi a reportagem onde eu estava ouvindo na íntegra, e ele estava falando sobre a mão de obra, né, hoje, para os mercados, mais diversos mercados. Ele tem um problema, no canteiro de obra hoje, ele não tem o filho do pedreiro querendo ir para o canteiro de obra. Então, isso é uma crise que vai impactar o nosso país, não tem jeito. O que a gente tem que fazer para tentar se defender no máximo? Então, vamos lá. Hoje eu tenho o auxiliar de carga. O que eu proponho para ele? Ser um conferente. Ou, se ele é um auxiliar de carga, um auxiliar de um motorista. Você não quer ser motorista? Então, eu tenho um time hoje, eu tenho um master, chama-se Master Drive. Eu tenho um Master Drive hoje dentro da empresa, que ele fica só fazendo teste com pessoas que têm a predisposição, têm uma vontade, que estão ali no dia a dia, mas já dentro do negócio. Tem disposição, ou ele percebe uma disposição, ele vem e faz uma proposta. Vem que a empresa vai te dar treinamento, habilitação. A gente começa a construir o cara dentro de casa, porque se eu depender de contratar motorista na rua, eu vou ter problema. E isso eu estou falando em todas as áreas. Inclusive, a gente está com uma forte... colocamos consultoria para gestão de pessoas, porque você imagina o seguinte, a gente cresceu 10 vezes o nosso quadro de funcionários. Hoje eu tenho que ter gestão, hoje eu tenho diretor de RH, hoje eu tenho que ter software para fazer gestão disso. Quer dizer, aquele cara que eu tinha uma contabilidade externa que ficava lá fazendo apontamento, esquece. Hoje eu tenho que ter gestão de avaliação. Então, a gente tem que fazer isso, desenvolver as pessoas dentro de casa. Mas a gente está com um problema de uma geração que quer o home office, que quer... E aí o Itaú mostrou aí, né? Me perdoa, não tem nada contra o home office, não. Mas o Itaú mandou 1.000 pessoas embora. Quem viu essa reportagem? Por causa do home office. Improdutividade. É perigoso. Então, a linha é muito tênue. E os meus clientes, quem são meus clientes? Casas Bahia, Magazine Luiza. Hoje eu trabalho muito por varejo. Casas Bahia, Magazine Luiza, Ponto Frio, que é Casas Bahia, Fast Shop, Carrefour, Gazin, e aí tantos outros varejistas. Electrolux é meu cliente, TCL é meu cliente, Samsung é meu cliente, Apple é meu cliente. Então, eu tenho uma linha muito vasta de clientes hoje, e todos eles basicamente acabaram com o home office. É uma tendência do mercado extinguir o home office, exceto para a área de tecnologia. Mas gestão de pessoa é fundamental. Vamos ter que começar a produzir dentro de casa, não tem jeito. Vai ter que ser isso aqui. Por favor. Boa noite. Seu nome? Paula Trevisan, tudo bem? Oi, Paula, tudo bem? Trevisan, não é estranho. É sobrenome Trevisan? Trevisan. Legal. Obrigada. Peguei um pouco desses dois aqui, que eu também ia modular essa pergunta, mas você, como que você fez para não perder o foco em cada nicho que você escolheu trabalhar? Porque, independente de você ter tido pessoas de confiança, pessoas braçais para poder te apoiar, mas você, na sua rotina diária, o que você fez para não se misturar, não se perder e concluir o seu objetivo? Boa pergunta. Lembra que uma das coisas que eu coloquei ali, que o empreendedor precisa aprender a fazer divisão do tempo? Isso que é fundamental, divisão do tempo. Como é que eu divido o meu tempo? O meu tempo está dividido pelo resultado. O que mais me dá resultado, eu empenho mais tempo. Então, por exemplo, a transportadora. Eu estou com uma área parada em Boston há 1 ano e meio, ou quase 2 anos, que é essa área. O que eu fiz? Tinha umas casas antigas lá dentro, de 2 andares, que são apartamentos duplos. Eu mandei reformar, fazer uma reforma simples. Mas você vai reformar um negócio que você vai derrubar? Calma. Vou porque eu vou alugar tudo isso e vou receber em dólar, meu irmão. E hoje o aluguel nos Estados Unidos, principalmente na região de Boston, é altíssimo. Então o que eu fiz? Eu reformei as casinhas que estão lá dentro, os apartamentos que estão dentro do terreno. Por mais que eu vá derrubar, recebo aluguel mensalmente disso, porque eu não tenho tempo agora para me dedicar
exclusivamente para esse projeto, porque eu vou ter que dedicar mais tempo, ali vai um alto investimento e eu preciso, é um negócio que eu vou ter que fazer um pouco mais de esforço para isso, e inclusive de investimento. Só que a transportadora também estava pedindo muito investimento. Eu medi aonde eu teria mais retorno e resultado. Eu disse, não, vou focar nisso aqui agora. Então, isso aqui continua rentabilizando, tá certo? Pago lá o IPTU, né, que é o tax do terreno, pago tudo bonitinho, tudo que gera de despesa, tá certo? Por exemplo, é diferente o mercado de locação lá e aqui. Quando você aluga lá, época de neve, quem tem que tirar a neve da casa sou eu. Quem tem que limpar a garagem de neve é o proprietário da casa. O inquilino quer o negócio limpo. Então, eu estou priorizando o transportador. É meu tempo, meu capital, meu recurso humano. Mas aqui está caminhando. Estou com um projeto caminhando. Estou vendo possibilidades, porque eu vou ter que fazer eu vou ter que abrir o terreno para poder fazer pavimentação, trazer esgoto até a saída, vou ter que fazer parte de elétrica de cada lote sair até a parte subterrânea. Então, eu estou trabalhando tudo isso, direcionando investimento para uma oportunidade do Brasil agora, que é construir esses populares, e olhando para a transportadora, que é um outro negócio que está crescendo e consumindo também. Então, tudo isso eu vou medindo os resultados e vou dedicando tempo na medida em que cada um produz um resultado. Então, não invista muito tempo no que não dá grandes resultados. Dedique o teu tempo naquilo que te dá resultado. Mais alguma pergunta? Respondi? Alguma pergunta mais? Alguém quer tirar uma dúvida? Fique à vontade. Senão eu vou encerrar aqui e vou agradecer muito vocês por esse tempo. Tá legal? Tá fechado? Gente, obrigado.